O pequeno vampiro, por causa do amor pelo casal, foi para o mundo humano e, por acaso, casou-se com alguém. A boa notícia é que todos os dias tem carinho do casal. A má notícia é que o bichinho se abriu. Mas o pequeno vampiro é um dengoso, que todo dia manda o maridão fazer isso e aquilo. Não é todo dia tô com fome, quero comida, ou então compra, compra, compra. O chefe não tem jeito. O próprio namorado só pode ser mimado por ele mesmo. Noite escura, uma pequena bolinha branca empurrou a tampa do caixão com as mãozinhas minúsculas. Resmungando, saiu rastejando, depois pulou no rio de sangue e desapareceu. Quando criança, alguém fez uma previsão para Cushing. Disseram que seu futuro amor viria de uma origem muito elevada. Cushing torceu o nariz para isso, mas sua família acreditou firmemente. Insistiram que ele se casasse com a pessoa calculada pelo mestre, senão passaria a vida inteira solteiro. Absurdo! Cushing, cansado, esfregou as têmporas, fechou o caderno. Antes de fechar, era possível ver vagamente uma escrita infantil que dizia: Meu amor é uma bolinha branca e peluda, só do tamanho de uma palma. Quando criança, ele também já tinha esperado por esse amor pequeno e fofo. Pum! Debaixo da cama veio um barulho, seguido de resmungos baixinhos. Azar, azar, como é que foi parar debaixo da cama? Cushing franziu a testa e olhou. Uma criaturinha peluda saiu debaixo da cama. A pelagem branca estava inchada e cheia de poeira, com uma aparência meio desleixada. Os punhos ainda estavam cerrados. Cushing abriu o caderno para confirmar. Lá estava escrito mesmo: bolinha branca peluda do tamanho de uma palma. Que diabo! Um maridinho caindo do céu. O mestre também disse que seu futuro parceiro era um lindo garoto de beleza estonteante. Assim que Cushing falou, a bolinha levantou a cabeça de repente. Os olhinhos de feijão também estavam cheios de pavor. Tapou os olhos com as mãozinhas e disse com voz infantil e trêmula: Ah, fui descoberto. Cushing se levantou, observando. Será que o futuro amor é um pirralho? Será que ele realmente vai passar a vida inteira solteiro? Pouco depois, o jovem refinado Baixa Will estava sentado no sofá. A ponta dos dedos pálida encostava no fundo da xícara de porcelana, enquanto bebericava chá preto. Mas seus olhos trêmulos denunciavam o nervosismo. No sofá em frente, Cushing estava sentado com uma aura imponente. Baixa Will, depois de se acalmar, colocou a xícara no chão. Com as mãos sobre os joelhos, disse: Meu nome é Baixa Will. Vim para me casar com você. Cough, cough, cough. Cushing se engasgou e não pôde deixar de perguntar: Quantos anos você tem? Baixa Will acenou com a cabeça, de forma contida: Sou considerado novo na minha tribo. Sou o terceiro na família. Este ano completo exatamente 599 anos. Cushing achou que tinha ouvido errado. Baixa Will perguntou: E você, namorado? Cushing logo balançou as mãos: Ainda não temos esse tipo de relação, não precisa me chamar assim. Baixa Will deu um sorriso tímido: Mamãe me ensinou que, quando se quer alguém com determinação, é preciso ser mais proativo. Cushing soltou um suspiro e disse que tinha 27 anos. Baixa Will olhou com um carinho de avó. Baixa Will largou a xícara, levantou-se, estendeu a mão e disse: Vamos. Já que nos conhecemos, vamos casar. Cushing tentou explicar. Acabamos de nos ver há uma hora, não podemos casar. Saber o nome não significa que nos conhecemos. O rosto de Baixa Will foi ficando cada vez mais impaciente. Sua verdadeira natureza veio à tona, esticou as garras, ergueu Cushing e saiu em passos largos. Não ligo. Hoje vou casar de qualquer jeito. Cushing, vendo o mundo de cabeça para baixo e balançando, sentiu seu rosto frio se rachar, exibindo uma expressão de completo desespero que nunca havia mostrado em 27 anos. Ele, um chefe dominador, estava sendo carregado por um jovem de pele clara. Os dois saíram de algum órgão com o livrinho vermelho. Cushing finalmente aceitou a realidade do casamento. Já Baixa Will, apertando o livrinho vermelho com os dedos brancos, pensava interiormente: inacreditável. Eu, o terceiro príncipe do clã dos vampiros, ainda esperava sugar bem o sangue do Cushing esta noite. Cushing descobriu que Baixa Will tinha identidade. Baixa Will disse, orgulhoso: Mamãe costuma nos levar para atualizar as informações humanas. Cushing perguntou se Baixa Will queria comer. Baixa Will, com a barriga vazia há dias, assentiu. E ainda ficou olhando para a artéria carótida de Cushing, engolindo saliva, o que deixou Cushing arrepiado. Ele apertou o cinto de segurança, preparando-se para levar Baixa Will ao seu restaurante.
Mal o carro tinha saído algumas dezenas de metros, Bai Xiaoyu de repente gritou: "Marido, para o carro!" Wu Kuxin se assustou com o marido. Bai Xiaoyu, por sua vez, o chamou de burro. Apontou para a moto elétrica do lado de fora e disse dengoso: "Marido, ali tem uma motinho bonitinha. Os outros têm, fico com inveja." Enquanto falava, agarrou a manga de Wu Kuxin e fez biquinho. O canto da boca de Wu Kuxin subiu involuntariamente. Ele desceu do carro. Bai Xiaoyu sorriu vitorioso. Então funcionou mesmo chamar de marido dengozinho. Pouco depois, Bai Xiaoyu saiu montado na moto elétrica branca, com um capacete de orelhas de gato. Nesse momento, o celular de Wu Kuxin tocou. O assistente falava sobre trabalho. Bai Xiaoyu ficou olhando o celular por um bom tempo. Quando Wu Kuxin desligou, ele disse com uma voz pidona: "Marido é tão incrível. Sabe mexer nessa caixinha preta. Eu sou muito burro, não entendo nada. Se o marido não estiver em casa, o que eu faço para sentir saudades? Se eu também tivesse um celular." Wu Kuxin só pôde levá-lo para comprar um. Quando Bai Xiaoyu pegou o celular, usou o documento de Wu Kuxin para fazer o chip e vincular o cartão adicional, e depois operou com muita habilidade. Wu Kuxin sentiu vagamente que foi enganado. Bai Xiaoyu colocou o capacete e saiu com a motinha em meio ao trânsito. Wu Kuxin ouviu: "Você tem um novo pedido de entrega. Motorista, pegue o pedido o mais rápido possível." Foi então que entendeu que foi enganado por palavras doces. Sentiu-se enganado no casamento, e também enganado na moto elétrica e no celular. Wu Kuxin pensou em chamar a polícia, mas viu uma loja de roupas. Meia hora depois, saiu com várias sacolas de roupas compradas para Bai Xiaoyu. Sentiu que estava enlouquecendo. Enquanto isso, Bai Xiaoyu estava feliz sendo entregador no meio da multidão. Não parava de pegar pedidos, percorrendo a cidade inteira seguindo o mapa. Após o trabalho, passou por uma vila urbana. Viu uma tartaruga, colocou-a no cesto e a levou para casa como animal de estimação. Quase 3 horas da madrugada. Bai Xiaoyu voltou de moto elétrica para a mansão. Wu Kuxin estava sentado na sala, com um tom de voz nada amigável. "Você ainda lembra que tem uma casa?" Bai Xiaoyu, a 2 passos de distância, fez charme: "Marido, estou com tanta saudade de você. Mas estou suado. Vou tomar um banho e depois te abraço." Disse isso e saiu correndo. Wu Kuxin deu um tapa no próprio rosto, xingando-se por não aprender com os erros. Ser chamado de marido por Bai Xiaoyu de novo com certeza traria prejuízo. Bai Xiaoyu, após o banho, pegou de passagem a roupa que Wu Kuxin tinha pendurado na maçaneta. Wu Kuxin entrou no quarto com um copo de leite. E viu uma pessoa debruçada na moldura da porta do banheiro, com o bumbum bem empinado, igualzinho àquelas influenciadoras digitais posando forçadamente. A pelvis inclinada para frente de um jeito exagerado, as panturrilhas à mostra, brancas e ofuscantes. Wu Kuxin, o cavalheiro, a princípio, colocou o leite na cabeceira, ajoelhou-se na cama e perguntou: "O que você está fazendo?" Bai Xiaoyu piscou os olhos, os cílios parecendo dar uma descarga elétrica. "Estou te seduzindo, marido." Wu Kuxin olhou para sua pose exagerada. E com um sorriso no canto da boca, disse sarcasticamente: "Com essa sua tentativa de sedução, nenhum cachorro se interessaria." Bai Xiaoyu se levantou, furioso. Seu homem insensível e sem romantismo. Seu cabelo branco e macio parecia ainda mais suave sob a luz, balançando com seus movimentos. Wu Kuxin ia tocar seu cabelo, mas foi derrubado na cama por Bai Xiaoyu. "Estou com fome." O terceiro príncipe dos vampiros fungou, cheirando o pescoço de Wu Kuxin. O aroma do sangue fresco fez suas pernas ficarem moles. Wu Kuxin ficou um tanto atônito, pensando que os não-humanos eram mesmo liberais. Ele piscou. Levantou a mão e envolveu a cintura de Bai Xiaoyu. Bai Xiaoyu, deitado em seus braços, explicou que era um vampiro, cujo alimento principal era sangue humano. Ele tinha vindo ao mundo humano porque os anciões do clã disseram que entre os humanos estava sua alma gêmea predestinada. Bai Xiaoyu disse ainda que os anciões falaram que o aroma do sangue da alma gêmea enlouqueceria o vampiro destinado. Apenas senti-lo já traria uma sensação de satisfação para a vida inteira. Com gula, ele fugiu naquela mesma noite. Após vários erros no círculo de teletransporte, finalmente encontrou Wu Kuxin. Ao sentir seu cheiro de longe, começou a salivar. Decidiu na hora se casar com Wu Kuxin, assim poderia beber seu sangue legitimamente. Claro, essa segunda parte, um pensamento muito pragmático, ele, espertamente, não disse. Bai Xiaoyu viu o corpo de Wu Kuxin tenso, e encostou os lábios em seu pescoço, seduzindo: "Não dói nada."
No máximo, dá uma leve coceira. O Kuchen olhou para a luz, levantou a mão e a colocou na cabeça felpuda do outro. Respondendo baixinho, está bem. Se ousasse, uma sensação veio da nuca. O Kuchen sentiu que tinha enlouquecido. Estava ali, de boa vontade, deitado para um vampiro beber seu sangue. Uma leve pontada veio. A sensação do sangue fluindo era nítida. Sua mão esquerda foi se apertando lentamente na cintura de Bai Xiaoyu. Este vampirinho sedutor não tinha dito que beber sangue tinha esse efeito. Seu corpo ficou rígido, a respiração ofegante. Quando ia empurrar Bai Xiaoyu, o pijama branco desapareceu. O jovem se transformou numa pequena bolinha fofa, ronronando, espalhada sobre sua barriga. Com as mãozinhas juntas, fazendo movimentos pequenos no ar, nhok, nhok, e ainda dando pequenos roncos. Quem se aproximasse ouvia um murmúrio, gostoso. O Kuchen ficou sem palavras. Isso é cansaço de beber ou embriaguez? Já ouviu falar em ficar bêbado de álcool ou de leite, mas nunca de sangue. Um vampiro ficar bêbado de sangue, se alguém soubesse, seria motivo de muito riso. Ele segurou a pequena bolinha fofa e a observou por um bom tempo, mas não resistiu e deu um beijo em seu rostinho. Ah, o presidente Wu também era um amante de fofinhos. Após o beijo, colocou delicadamente a bolinha branca no travesseiro. A princípio, ia mandar o pequeno dormir em outro quarto, mas vendo a situação, melhor dormirem juntos. Com medo de que o pequeno caísse da cama e, ao acordar, não o encontrasse e ficasse todo encolhido de medo. Ele estendeu a mão e tocou o próprio pescoço. O ferimento já tinha desaparecido. Realmente, era diferente. O Kuchen se levantou e ficou parado, olhando para o nada. Por fim, suspirou resignado e se dirigiu ao banheiro, resolvendo cuidar do assunto sozinho. No dia seguinte, o café da manhã foi sanduíche e leite. O Kuchen pensou que os vampiros, por serem originários do Ocidente, deviam gostar de comida ocidental. E como de manhã não se deve comer muito, preparou apenas 2 sanduíches e 2 copos de leite quente. Bai Xiaoyu só acordou depois das 9. O Kuchen olhou para o relógio várias vezes, e sem alternativa, cancelou a reunião marcada. Não podia simplesmente deixar o recém-casado em casa e ir sozinho trabalhar, mesmo que este maridinho, meia hora após o casamento no dia anterior, já tivesse saído para entregar comida com a moto elétrica que tinha conseguido enganando. Bai Xiaoyu sentou-se à mesa e olhou para a comida desconhecida. No clã dos vampiros, o cozinheiro só preparava vários tipos de sangue todos os dias. Seu irmão mais novo ainda o tinha avisado que os humanos eram mentirosos e que a comida humana era horrível. Ele apontou para o sanduíche e perguntou a Wu Kuchen se ele queria matá-lo, para herdar sua lambreta elétrica depois que ele morresse. Wu Kuchen ficou com as veias da testa saltando. Contendo a impulsividade, explicou o sanduíche rapidamente. Bai Xiaoyu balançou a cabeça, confuso. Wu Kuchen pegou o sanduíche e se preparou para comer. O garfo caiu no chão. Ele se abaixou para pegá-lo. Nesse momento, Bai Xiaoyu, atrás dele, abriu a boca e fez um au silencioso. O Kuchen pegou o garfo e percebeu que seu sanduíche tinha só um pedacinho, com uma mordida marcada. Ele olhou para Bai Xiaoyu, que estava com as bochechas cheias, e perguntou onde estava o sanduíche. Bai Xiaoyu piscou inocentemente. Levantou-se, virou as costas e mastigou furiosamente, engolindo o sanduíche. O Kuchen, sem saída, perguntou: "Você não tem o seu?" Bai Xiaoyu disse que queria provar o dele. Depois de terminar o próprio em algumas mordidas, fixou o olhar no que restava na mão de Wu Kuchen. Sob o ataque do olhar dele, Wu Kuchen estendeu a mão em 2 segundos. Bai Xiaoyu, com um movimento rápido, roubou o pedaço. Os cantos da boca de Wu Kuchen se curvaram para cima. O pequeno vampiro nunca soubera antes que a comida humana fosse tão gostosa. Então, decidiu que seria um fiel devoto da comida humana. Depois de comer, Bai Xiaoyu disse que precisava ir trabalhar. Wu Kuchen disse que o dinheiro em casa era suficiente. Bai Xiaoyu respondeu que era patrimônio pré-marital, e que ele só herdaria depois que Wu Kuchen morresse. A menos que ele morresse agora. Wu Kuchen fechou a porta da frente e o deixou do lado de fora. 2 segundos depois, subiu novamente, na varanda, olhou para a lambreta, vendo Bai Xiaoyu se afastar. Quando estava prestes a descer para o trabalho, percebeu que havia uma galinha preta no quintal, provavelmente comprada pelo pequeno idiota na noite anterior. Planejou usar a galinha preta para fazer uma sopa reforçada para o pequeno vampiro à noite. A figura que brilhava na tela eletrônica era Wu Kuchen. Ele não era apenas um presidente. Quando assumiu a empresa da família, já tinha sido o ator mais jovem a ganhar o prêmio de melhor ator na indústria do entretenimento.
Na noite em que ganhou o prêmio pela segunda vez, aos 24 anos, anunciou que se aposentaria das telas para voltar e cuidar da empresa. Por ter passado pelo mundo do entretenimento, o Kuchen não era contra a divulgação mediática. E muitas vezes gravava pessoalmente vídeos promocionais para aumentar o prestígio dos novos produtos da empresa. Enquanto Bai Xiaoyu esperava pela comida, viu, no telão do prédio em frente, o homem frio e imponente, seu marido, o Kuchen. O vampiro ficou imediatamente bobão de admiração. Então meu marido é tão incrível assim. Quando o rosto aumenta, fica ainda mais bonito. Ele percebeu que muitas pessoas também estavam olhando para o vídeo. Não é à toa, meu marido é fascinante. Bai Xiaoyu ria bobo, sem notar que já tinha sido capturado pela câmera de um programa ao vivo. A câmera parou nele. Aquele garoto perfeito e refinado, combinando fofura e elegância. Mesmo com roupas casuais, parecia estar vestido para uma cerimônia de premiação. O convidado do programa, Tan Tan, descobriu Bai Xiaoyu e fez careta para a câmera, dizendo, bonito e fofo. Vocês gostam de caras bonitos, né? Vou dar um close para vocês. E assim, caminhou em direção a Bai Xiaoyu. Cumprimentou de forma brincalhona. Oi, lindinho, tudo bem? Bai Xiaoyu desviou o olhar do marido. Respondeu educadamente. Olá. A barra de comentários explodiu. Nossa, que bonito. Rosto de protagonista de romance. Tan Tan tocou o cabelo curto e perguntou. O que você está fazendo aqui? Bai Xiaoyu, sentindo nojo do cheiro humano, desviou o olhar friamente. Entregando comida. Tan Tan ficou surpresa, pensou que era brincadeira, e perguntou. Você estava olhando para algo agora há pouco? O que era? Bai Xiaoyu apontou para o telão, sorrindo. Estava olhando para meu marido. Que lindo! Tan Tan seguiu seu dedo e viu o Kuchen. Seu canto da boca tremeu. Realmente bem-humorado. A barra de comentários explodiu de novo. Nesse momento, a dona do restaurante saiu correndo para se desculpar. Desculpe, moço, aquele pedido anterior caiu no chão. Vai ter que esperar mais um pouco. Já expliquei ao cliente. Bai Xiaoyu não se importou. Afinal, posso ver meu marido em versão gigante. A barra de comentários comentou. Ele é mesmo entregador. O nível para ser entregador está tão alto agora. Tan Tan, ao saber que ele realmente era entregador, deixou o nojo estampado no rosto. Bai Xiaoyu, entediado enquanto esperava, quis conversar com o Kuchen, mas percebeu que não tinha o WhatsApp dele. Guardou o celular e olhou novamente para a tela. No segundo seguinte, viu uma figura familiar saindo do banco traseiro de um Porsche. Pulou de empolgação e acenou. Ah, marido! O Kuchen ouviu a voz. Estava pensando em você agora mesmo. Sério? Não acredito. Sério, mesmo. Bai Xiaoyu esfregou a cabeça no terno dele e apontou para o lado. Marido, aquela torta parece. O Kuchen, sem saída, pegou sua mão e foi comprar a torta. Enquanto isso, Tan Tan e a barra de comentários estavam chocados. A transmissão ao vivo explodiu. Ah, o palhaço era eu. Nunca imaginei que o solteirão mais cobiçado, o riquíssimo sem noiva, já tivesse alguém. Ah, estou de luto. Todo mundo passou da incredulidade para chipar o casal. Aliás, os dois combinam muito em beleza. Antes zoavam o entregador, equipe de vendas. Agora se retrataram. Antes, o presidente Wu disse em entrevista que era solteiro. Que farsa de solteirão. O entregador vira um docinho na frente do presidente Wu. A diferença de tamanho também é ótima de chipar. Tan Tan não acreditava. Seguiu o Kuchen e Bai Xiaoyu, gravando ao vivo a cena em que o Kuchen comprava panqueca de cebolinha para Bai Xiaoyu e limpava sua boca com cuidado. A conversa dos dois também foi claramente captada. Bai Xiaoyu disse, orgulhoso, ganhei quase 100 hoje. Todos os clientes dão boas avaliações, então quando o irmão mais novo vier procurá-lo, ele terá confiança para dizer que consegue se sustentar sozinho. O Kuchen disse, resignado, não falta dinheiro em casa, já vinculei um cartão adicional para você. Mas Bai Xiaoyu não sabe usar pagamento por celular, só quer experimentar o trabalho. Bai Xiaoyu pergunta, por que você está aqui? O Kuchen responde enquanto seca as mãos, esta é minha empresa, vim trabalhar. Bai Xiaoyu repreende, você só vem trabalhar quase na hora do almoço? O Kuchen diz, ainda por causa de certo preguiçoso que acorda tarde, só vim depois de preparar seu jantar. Volte para casa mais cedo hoje para comer. Ao ouvir falar em comida, Bai Xiaoyu se anima. Tá bom, tá bom. Os internautas foram à loucura. Uau, eles estão morando juntos.
O CEO frio e arrogante é tão gentil com o namorado? Estou com inveja. O presidente Wu é um verdadeiro homem caseiro, preparando o jantar em casa. Este é o pedido que Bai Xiaoyu vai entregar. Ele acena para sair, mas Wu Kuchen o segura. Tome cuidado, não caia. Bai Xiaoyu fica com a consciência pesada. Como você sabe que eu estraguei a scooter elétrica? Acontece que ele tropeçou ao olhar para uma flor na beira da estrada, e a scooter quebrou. Até o espelho quebrou. O Kuchen não o examina, apenas pergunta: você se machucou? Não, sou um vampiro, não me machuco tão fácil assim. A scooter quebrou e ainda vai entregar? Andando, tome cuidado para não cair de novo. Posso ir a pé. Sou rápido. O Kuchen, com medo de que ele apareça em notícias sobrenaturais, diz apressadamente: vou mandar o motorista te levar, vá devagar. O pequeno vampiro, confuso, aceitou. Depois de ser levado por Wu Kuchen para pegar os pedidos, Bai Xiaoyu ficou na ponta dos pés e deu um beijo em Wu Kuchen. Obrigado, marido, amanhã vou trocar de emprego. Wu Kuchen ficou com metade do rosto dormente, assentindo atordoado. Fique à vontade. Depois que Bai Xiaoyu saiu, Wu Kuchen levantou a mão para tocar o rosto e sorriu levemente. Pensando, ainda bem macio. Os internautas exclamaram: acabou. O presidente Wu enlouqueceu. Nunca imaginei que o presidente Wu namoraria assim. Embora Wu Kuchen tenha conseguido impedir Bai Xiaoyu de aparecer em notícias sobrenaturais, não conseguiu impedir as fofocas do entretenimento. Bai Xiaoyu só pôde ser o entregador de Porsche, enquanto as notícias sobre Wu Kuchen foram parar nos trending topics. O CEO de Elite Wu Kuchen está namorando. O parceiro de Wu Kuchen é... E outras manchetes bombásticas. Assim que Wu Kuchen entrou no portão da empresa, sentiu sussurros ao redor, e por um momento pensou ter caído em um campo magnético sobrenatural de vampiros. Cercado por pequenos fantasmas, até entrar no escritório e ver a secretária e o assistente com a mesma expressão nos olhos. Foi quando percebeu que algo estava errado. O que foi? Wu Kuchen pegou os documentos. Com tom frio: se tem algo a dizer, digam. A secretária e o assistente se entreolharam por um momento. Até que a secretária perguntou baixinho: presidente Wu, o senhor está namorando? Wu Kuchen parou o movimento, a mão que virava os documentos hesitou ligeiramente, e seu olhar severo ganhou um toque de dúvida. Como você sabe? A secretária disse animada: está espalhado por toda a internet. Há pouco, um entregador entrou em uma transmissão ao vivo por engano, e quando viram dizer olhando para o meu marido, todo mundo começou a brincar. E então o senhor apareceu de repente. Wu Kuchen não confirmou nem negou, apenas disse friamente: entendi, podem sair. Ele fechou o computador, abriu o navegador e ficou revendo aquele vídeo repetidamente. As palavras muito bonito ditas por Bai Xiaoyu fizeram brotar em seu coração uma sensação estranha e sutil. Embora sempre desmentisse os rumores anteriores, desta vez, ele não fez nenhum desmentido. Os boatos sobre ele e o entregador se espalharam rapidamente pela internet, chegando até a dominar os trending topics. Quando a família Wu o encontrou, Wu Kuchen estava sendo puxado por Bai Xiaoyu para irem juntos para casa. Antes disso, ao sair do trabalho à noite, Wu Kuchen rapidamente evitou os repórteres na entrada do prédio e voltou correndo para casa. Mas a reportagem dos jornalistas contava outra história. O presidente Wu saiu pontualmente, apressado para voltar para casa e fazer o jantar. Wu Kuchen realmente voltou para preparar o jantar, verificando as horas de vez em quando, pensando quando Bai Xiaoyu voltaria para casa. A scooter elétrica de Bai Xiaoyu já havia sido rebocada, e ele agora entregava os pedidos dirigindo o Porsche de Wu Kuchen, com o motorista o seguindo em silêncio. Pouco depois, Bai Xiaoyu chegou em casa, e Wu Kuchen acabará de preparar a comida. Ele correu para tomar banho e, assim que terminou, pulou nas costas de Wu Kuchen. Marido, pode me deixar beber um pouco de sangue primeiro? Wu Kuchen hesitou, mas acabou concordando. Bai Xiaoyu pendurou-se nas costas de Wu Kuchen e bebeu suavemente alguns goles, e Wu Kuchen sentiu uma leve tontura. Embora a sensação de calor intenso desta vez fosse visivelmente menor, os dois se sentaram para comer, e Bai Xiaoyu experimentou um prato tão delicioso pela primeira vez. Seus olhos brilhavam. Muito gostoso. O que é isso? Wu Kuchen sorriu e explicou pacientemente: o frango é aquele que você encontrou ontem à noite. Bai Xiaoyu levantou-se de repente, correu para o quintal e descobriu que a galinha preta que ele havia encontrado não estava mais lá. Casa, meu Daifuku. Ele estava tão triste que não sabia o que fazer. Wu Kuchen suspirou. Não foi nada, está tudo bem. Mas Bai Xiaoyu abraçou Wu Kuchen e chorou sem parar.
Ela até mordeu o lábio de Wu Kuxin. Nesse momento, os pais de Wu Kuxin apareceram repentinamente na porta. Quem estava do lado de fora ficou paralisado, e quem estava dentro também. A mãe de Wu viu a intimidade dos dois num relance. Com os olhos marejados, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Por que vocês vieram? Wu Kuxin nem olhou para os pais. Já sabia no fundo do coração que eles tinham vindo para interferir em seu relacionamento. Nós não aprovamos essa relação. O pai de Wu disse severamente. Bai Xiaoyu espichou a cabeça de repente. Por quê? Vocês são uma sogra má e um sogro ruim. A mãe de Wu colocou as mãos na cintura, furiosa. O que aconteceu com o seu cabelo? Isso é coisa de alternativa. Não é digno de entrar na família Wu. Bai Xiaoyu, magoado, levou a mão ao peito. Wu Kuxin olhou para a mãe com resignação. Sabia que, se ela descobrisse que Bai Xiaoyu era nora destinada, com certeza ficaria muito surpresa. A discussão continuava. A mãe de Wu apontou para a mesa. Olha só, você ainda manda o meu filho cozinhar para você. E tanta comida assim. Você é um porco? Um porco come isso tudo. Mãe. Wu Kuxin puxou a própria mãe, que não parava de chamar Bai Xiaoyu de porco, e sussurrou. Mãe, é aquele pequeno bolinho de pelos. De repente, a expressão da mãe de Wu mudou, e ela disse a Bai Xiaoyu com doçura. Querido, se gosta, coma à vontade. Não se acanhe. Bai Xiaoyu ficou confuso, pensando consigo mesma. Por que essa mudança tão rápida? A sogra má virou mãe de repente. Que assustador. Mesmo com as desculpas de Wu Kuxin e dos pais, Bai Xiaoyu continuava insatisfeita. De mau humor, resmungava baixinho que ela era um vampiro bonito, mas a chamavam de alternativa e porco. Quanto mais pensava, mais irritada ficava. Wu Kuxin sentia a emoção dela e só pôde passar a mão na cabeça de Bai Xiaoyu com resignação. Já que falaram, podem ir. Nós vamos jantar. Bai Xiaoyu não soltou o braço dele. Agarrou-se ao braço de Wu Kuxin, como se quisesse se esconder atrás dele. No entanto, ele a conhecia bem. A mão da pequena vampira estava fazendo bagunça nas suas costas, apertando sua cintura sem cerimônia. Que pestinha inquieta. Wu Kuxin suspirou internamente. Enquanto a mãe de Wu ainda pedia desculpas sinceramente, Bai Xiaoyu se aproximou do ouvido dele e sussurrou. Marido, estou com fome. Wu Kuxin, sem alternativa, teve que apressar a saída dos pais, com medo de que Bai Xiaoyu ficasse sem graça para comer. A mãe de Wu nem teve tempo de desabafar sua tristeza antes de ser expulsa pelo filho. Quando tudo se acalmou, Bai Xiaoyu se jogou nos braços de Wu Kuxin novamente, pendurado em seu pescoço. Ainda está doendo? Eu te mordi e ficou muito dolorido? Ela perguntou com cuidado, claramente ainda preocupada com a mordida de antes. Wu Kuxin sorriu para consolá-la. Não dói. Não dói nada, mesmo. Então, ele levou Bai Xiaoyu para a mesa de jantar, torcendo em silêncio para que ela não se lembrasse mais do bichinho da Ifuku, para evitar outra confusão. Felizmente, Bai Xiaoyu já tinha superado. Comer é que era o importante. Wu Kuxin suspirou aliviado. Enquanto isso, o caso de Wu Kuxin e Bai Xiaoyu causou alvoroço na internet. As fãs de Wu não aceitavam o fato de ele estar namorando. Começaram a fazer uma caça cruel a Bai Xiaoyu. No entanto, o histórico dela era completamente em branco, sob a proteção misteriosa dos vampiros. Essas pessoas quase não conseguiam avançar. Quanto mais investigavam, menos pistas encontravam. Os internautas a rotularam com todo tipo de tag horrível, editaram alguns vídeos das suas transmissões ao vivo e os publicaram e espalharam maliciosamente. A emoção dos internautas ficou cada vez mais intensa. Os vídeos zoados e os comentários maldosos sobre Bai Xiaoyu logo encobriram o tópico do namoro de Wu Kuxin. Da noite para o dia, tudo desapareceu sem deixar vestígios. Em seu lugar, surgiram inúmeras fotos lindas e cenas adoráveis dela nas transmissões ao vivo. Algumas contas de marketing que antes eram extremamente venenosas com ela começaram a elogiar a beleza de Bai Xiaoyu durante a noite, apoiando seu direito de buscar o amor. Os internautas ficaram chocados e começaram a especular. Quem estaria por trás de tudo isso? De repente, as contas de marketing do entretenimento e as celebridades começaram a compartilhar e a apoiar Bai Xiaoyu. Toda a internet foi limpa. Enquanto isso, os altos executivos vampiros que controlavam esse poder já estavam em polvorosa, todos surpresos com o fato de o terceiro príncipe ter ido para o mundo humano e se casado. Este era um mundo que quase foi dominado por vampiros, mas eles não queriam realmente conquistar o mundo humano. Apenas planejavam passar os longos séculos de vida se entretendo.
E Bai Xiaoyu era mais especial entre os vampiros. Ela sofria de uma rara doença de albismo vampírico. Desde o nascimento da raça vampira, só ela tinha essa condição. A maioria das asas de vampiro são pretas ou vermelho escuras. As asas dos vampiros de linhagem pura são ainda mais negras. A família real tinha asas completamente pretas, com penas esparsas, quase como uma camada fina cobrindo-as. No entanto, Bai Xiaoyu era diferente. Ela era pequena, tão delicada que inspirava compaixão. As asas também não são pretas, e sim de um branco sangue. As asas da raça dos vampiros costumam ser enormes. As asas de um grande vampiro podem carregar 2 ou 3 pessoas, enquanto as de Bai Xiaoyu são quase invisíveis, tão pequenas que parecem um enfeite. Até o crescimento começou quase sem sensação, e por ser diferente dos outros vampiros, Bai Xiaoyu costumava se sentir inferior. Achava que estava rebaixando o nível de combate de toda a raça. Eles deveriam ser imponentes, mas só ele era tão minúsculo. Nem do tamanho do punho de um adulto, parecia uma bolinha de arroz glutinoso, quando era pequeno. Bai Xiaoyu já chorou por ser pequeno, e a mãe passava a pedra vermelha nele, enquanto ele soluçava sem parar. Então, seu irmão gêmeo mais novo sempre o pegava para ridicularizar, embora depois o abraçasse para consolá-lo. Cada vez que via o irmão com aquele semblante feroz, ele não conseguia conter as lágrimas. Eram gêmeos. Por que o irmão era tão alto? E ele, tão pequeno? Depois de se lavar, o Wukushin o carregou para a cama. Enquanto isso, os outros presidentes vampiros começaram a se pôr a caminho. E resmungavam reclamando de Wukushin. Por que não morar num bairro comum, e justamente escolher um lugar escondido? Afinal, a saída diária do terceiro príncipe já era cansativa demais. Bai Xiaoyu não sabia que um bando de vampiros se reunia silenciosamente diante da janela. Ele ainda se agarrava à mão de Wukushin e dizia: "Querido, não gosto de dormir em cama." Wukushin folheava uns documentos e respondeu distraidamente: "Então do que gosta de dormir?" "Gosto de dormir em caixão. Podemos dormir em caixão daqui em diante?" Os grandes olhos brilhantes de Bai Xiaoyu cintilavam, suas pestanas batiam, e ele parecia prestes a dizer mais uma doçura. No entanto, Wukushin ficou mudo de repente. Ele era um ser humano vivo, não queria dormir num caixão. "Vai dormir logo, amanhã não tem que trabalhar." Bai Xiaoyu enrolou-se no cobertor imediatamente, como uma bolinha peluda que adormeceu. Ao mesmo tempo, um grupo de vampiros se aproximava silenciosamente. E o presidente Wu continuava focado no trabalho. As contas de marketing na internet já tinham limpado completamente todas as informações negativas sobre Bai Xiaoyu. Qualquer pequena bobagem era deletada num instante. Foi então que um programa ao vivo muito popular começou a dar atenção ao assunto, e o diretor arranjou alguns atores para discutirem. Viu só, origem é realmente importante, algumas pessoas já nascem no topo. Mas falando sério, o namorado do presidente Wu é bem bonito, combina muito. O presidente Wu é tão mimado com ele, mas afinal, qual é a posição de Bai Xiaoyu? Que curiosidade! Um ator colocou o celular de lado e disse a outra pessoa: "Não é mesmo? Irmão Bai, Bai Kaiki, o garoto propaganda do guarda-chuva azul." Quando seu olhar caiu na tela, de repente se levantou de um salto. Todos os olhares se concentraram nele. Bai Kaiki apontou para a foto na tela, com o rosto pálido. "TTTTTTTT." Bai Kaiki repetia a palavra nervosamente, e o coração da audiência quase saltava pela garganta, esperando que ele continuasse. A palavra 3 era fácil demais para causar mal-entendidos, e quase todos imaginavam o que ele ia dizer. "Não vai ser amante, vai?" Isso seria uma explosão. Bai Kaiki parou bruscamente. Nervoso, arrancou o celular de um convidado e sussurrou: "Meu senhor." O estúdio inteiro ficou perplexo. Convidados, diretor, espectadores da live, todos olhavam para ele, com expressões diversas. A reviravolta era tão surreal que parecia que a história de repente tomava um rumo estranho. O diretor não conteve a pergunta: "O que você está dizendo? Por que gritou a meu senhor de repente?" Bai Kaiki não ligou, virou-se para o convidado que conversava antes. "Vocês estavam dizendo. De quem é esse parceiro?" "Do presidente Wu? O Wukushin, todo mundo conhece." Alguém respondeu. A expressão de Bai Kaiki mudou na hora. Sua mão apertou o celular, quase o jogando no chão. Tomado pela fúria, o Wukushin, aquele canalha, de novo sequestrando meu senhor, largou o celular e saiu correndo do estúdio sem olhar para trás. Um silêncio absoluto tomou conta. Ninguém ainda tinha se recuperado do choque. Na live, a discussão fervia. Loucura.
O mundo enlouqueceu. Todo mundo já sabe do presidente Wu, e o irmão Bai reagiu assim? O que houve? O irmão Bai parece completamente fora de controle? Que tipo de desavença ele tem com o presidente Wu, terceiro príncipe? Ah, o que isso significa? O tal terceiro senhor que o irmão Bai disse. Isso aí tem um furo, não? Bai Kaiki correu para fora e finalmente se acalmou. Pegou o telefone, discou um número, aquele é o terceiro príncipe? Do outro lado da linha veio a voz de Lan San. Vi o que você publicou, é realmente o terceiro príncipe. Bai Kaiki suspirou aliviado, e a raiva diminuiu um pouco. Então onde ele está agora? Quero vê-lo. Na casa do Wu Kuxin. A voz do outro lado estava rangendo os dentes. Ainda estava dormindo abraçado ao terceiro príncipe. Como ousa? Bai Kaiki fervia de raiva. Preciso ver o terceiro príncipe pessoalmente, esclarecer tudo, ele foi enganado por Wu Kuxin. Mas nesse momento, outra voz interrompeu. A barreira que vocês descobriram agora há pouco. Parece que foi o terceiro príncipe quem criou. O quê? Uma barreira criada pessoalmente pelo terceiro príncipe? Bai Kaiki ficou atônito. A pessoa do outro lado da linha complementou. Parece que o terceiro príncipe temia que vocês fossem procurá-lo. Por isso criou essa barreira. Agora, se quiserem vê-lo, precisam de um intermediário. Wu Kuxin, Bai Kaiki rangeu os dentes. Ele com certeza sabe como quebrar a barreira. Enquanto isso, Wu Kuxin acordou em sua própria vila. Ele sorriu. Acariciou o pequeno vampiro em seu colo, sentindo o coração imensamente aquecido. Quando estava prestes a adormecer novamente, de repente sentiu um movimento do lado de fora da janela. Abriu os olhos num susto, mas não viu nada lá fora. Sua mente estava confusa. Talvez estivesse muito cansado do trabalho ultimamente, os nervos um pouco tensos. Desviou o olhar, baixou a cabeça e viu Bai Xiaoyu em seus braços. Wu Kuxin riu baixinho e estendeu a mão. Apertou aquele corpo macio. Amanhã compro frango frito para você. Nesse momento, a sombra do lado de fora da janela acabará de desaparecer. Um grupo de vampiros recuou silenciosamente. Os gritos furiosos de Bai Kaiki foram se distanciando. Wu Kuxin. O cabelo curto branco balançou. Vestindo um pijama folgado, desceu lentamente as escadas, os olhos sonolentos mal conseguindo se abrir. Nem a água morna do banho conseguia dissipar o cansaço de seus olhos. Bai Xiaoyu esfregou os olhos com as mãos. Caiu um cílio agora há pouco. Estava coçando demais. Wu Kuxin viu Bai Xiaoyu parado na sala, esfregando os olhos. Não conseguiu evitar o riso. Está com fome de novo, marido? Estou com tanta fome, disse Bai Xiaoyu com voz infantil, os olhos ainda meio fechados. O café da manhã está quase pronto. Wu Kuxin, ao lado da pia, cruzou os braços. Olhando para ele, com um sorriso nos olhos. Bai Xiaoyu tinha chorado horrores na noite anterior. E já de manhã estava pedindo comida. Um verdadeiro vampiro que adora dormir até tarde. Com certeza era muito mimado em casa. Se não, como uma família de vampiros teria uma educação tão liberal? Wu Kuxin arregaçou as mangas, revelando antebraços musculosos, que exalavam uma tentação de força. Bai Xiaoyu se aproximou, fungando suavemente com o nariz. Abraçou firmemente a cintura de Wu Kuxin. Minha barriga está com tanta fome. Barriguinha com fome. Quantas barriguinhas você tem? Wu Kuxin provocou com um toque de brincadeira. Bai Xiaoyu olhou confuso. Cada pessoa só tem uma barriga, não? Wu Kuxin riu. Então, se você beber sangue agora, talvez não consiga comer o mingau de frango. Ou bebe sangue. Ou come o mingau. Escolha um. Bai Xiaoyu franziu a testa. Agachou-se no tapete, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Beber sangue e comer mingau de frango, ambos o tentavam. O sangue de Wu Kuxin era como uma tentação fumegante, e o mingau exalava um aroma irresistível. Era realmente difícil escolher. Wu Kuxin serviu o mingau de frango. Na tigela de porcelana branca, o mingau tinha um tom levemente amarelado. O aroma era inebriante. Bai Xiaoyu estendeu a mão para pegá-lo, mas Wu Kuxin a desviou. Quer comer o mingau? Ou beber sangue? Bai Xiaoyu cobriu o rosto, angustiado. Ah, o que eu faço? É tão difícil decidir. Wu Kuxin riu e colocou a tigela de lado. De repente, pegou Bai Xiaoyu no colo e sentou-se numa cadeira. Da próxima vez que algo assim acontecer, você pode dizer, tenho 2 estômagos, um para o café da manhã, e outro para saborear quem o preparou. Assim, consegue os 2. Bai Xiaoyu piscou os olhos.
parecendo entender algo. Então posso comer os dois? O Kuchen assentiu, com um sorriso no canto dos lábios. Bai Xiaoyu respondeu animado, então quero os dois. O Kuchen olhou para Bai Xiaoyu e, de repente, sentiu-se um pouco sem jeito. Na noite anterior, tinha lido um livro de cantadas cafonas. E, sem perceber, acabou aprendendo algumas frases. Parecia que Bai Xiaoyu não entendia completamente, mas isso não impedia que ele próprio ficasse um pouco nervoso. Tenho 2 estômagos, um para comer o mingau que você fez, e outro para provar você. Bai Xiaoyu disse com toda a inocência, o olhar puro e cristalino. O Kuchen ficou estupefato. Sua garganta apertou. Ele baixou a cabeça, resignado, expondo o pescoço. Bebe. Bai Xiaoyu abriu a boca, as presas de vampiro penetrando suavemente na pele. O sangue escorreu para sua garganta. O Kuchen sentiu um leve prazer, e seus olhos se fecharam involuntariamente. O vampiro apertou os olhos, satisfeito, segurando firme a mão dele, o coração acelerado. O Kuchen sentiu uma inquietação. Bai Xiaoyu tinha uma atração tão poderosa, no olhar, na alma. Uma sensação nunca antes experimentada o dominava. Seria isso realmente o tal de destino traçado? Quando o Kuchen estava distraído, Bai Xiaoyu de repente soltou a boca e ficou atônito. Que gostoso! O Kuchen levou um susto e recuou rapidamente. Com o rosto manchado de sangue, Bai Xiaoyu olhou para ele confuso e perguntou em voz baixa. O que foi? O Kuchen baixou a cabeça, voltando à realidade por um momento. Ele se virou rapidamente e entrou na cozinha, sem saber no que estava pensando, imaginando um futuro com Bai Xiaoyu. Que loucura! Eles nem eram da mesma espécie. Como poderiam ter um futuro? Na cozinha, Bai Xiaoyu bateu palmas animado. Então posso comer o mingau de sacrifício? O Kuchen respondeu da cozinha. Pode, o mingau e o ovo juntos, espera um pouco. Ele fez uma pausa, um sorriso tímido surgiu em seu rosto, lembrando-se de repente do que vira no livro de cuidados de animais de estimação na noite anterior. Sobre cuidados com a pelagem, o livro dizia, para ter uma pelagem saudável, brilhante e bonita, é preciso suplementar com lecitina. Então, como num impulso, o Kuchen ligou para uma linha internacional e encomendou óleo de peixe de águas profundas Wuxixian. Quando ele se deu conta, a empregada já tinha colocado a clara de ovo cozida no prato. Não vou comer isso, disse Bai Xiaoyu, inclinando o corpo para trás, os fios brancos criando ondulações na luz da manhã. Mas, vendo os cabelos longos e sedosos, o Kuchen olhou para ele, fitando aquela cabeleira interminável. Lembrando-se da sensação dos fios entrelaçados em seus dedos no banheiro da noite anterior, seu tom de repente se tornou firme. Tem que comer. Ao dizer isso, ele também se surpreendeu, e esse súbito desejo de controle fez suas orelhas queimarem. O vampiro furou a clara do ovo com desagrado, arregalando os olhos de repente. Você matou a barriga da galinha para tirar o ovo? Ele agitou as mãos nervosamente, os brincos de prata tilintando. Isso é ovo de galinha. O Kuchen riu com sarcasmo, estendeu a mão e bagunçou aquele tufo de pelos brancos. Coma, vai crescer. Como esperado, viu o pequeno vampiro devorar tudo rapidamente, as bochechas inchadas com um tom rosado. Isso fez lembrar do primeiro encontro, dos lábios manchados de geleia de morango, quando se separaram na entrada. O Kuchen foi puxado de repente pela gravata, e Bai Xiaoyu, na ponta dos pés, deixou um beijo com cheiro de leite em sua bochecha. No instante em que as pontas dos cabelos roçaram sua garganta, ele ouviu seu coração disparar descontroladamente, sem saber que no carro de transmissão de Bai Xiaoyu, dezenas de telas exibiam essa mesma cena simultaneamente, comentários disparavam em uma enxurrada, e imagens de um canal criptografado de vigilância passavam. 7 anciãos do grupo, todos de terno, derrubaram suas xícaras de café juntos. O líder, de cabelos ruivos, rangia os dentes enquanto rasgava alguns tesouros. Os comentários insultando Bai Xiaoyu na internet se tornavam cada vez mais intensos, mas, estranhamente, sempre que alguém publicava esses comentários, eles eram imediatamente deletados. Se deletados 3 vezes, o resultado era o mesmo fenômeno. Nesse momento, os internautas começaram a especular, quem é ela, afinal? Como a internet inteira a protege? Bai Xiaoyu ainda não estava familiarizada com a internet, nem sequer tinha baixado aplicativos. Ao pegar o celular, a primeira coisa que fez foi se registrar numa plataforma de delivery para se tornar entregadora. Para ser sincero, era a única habilidade que tinha. Quanto à polêmica online, ela simplesmente não se importava. Em contraste, o Kuchen, através do site oficial da empresa,
Publicou várias capturas de tela de IDS, mostrando que os haters estavam banidos, junto com um aviso. Limpeza do ambiente virtual. A partir de agora. O Kuchen convocou o secretário. Perguntou quem tinha cuidado dessas coisas na internet. O secretário revelou que muitas empresas se uniram em cooperação para realizar essa limpeza. Ao ouvir isso, um pensamento passou pela mente de Kuchen. Seriam todas essas empresas de vampiros? Ela se sentiu surpresa e confusa com essa enorme força nos bastidores. Mas logo percebeu que tudo isso poderia estar relacionado ao passado de Bai Xiaoyu. Então, ela decidiu não interferir mais e continuou a se dedicar ao trabalho. Enquanto isso, Bai Xiaoyu estava ocupado entregando pedidos. Os pedidos do dia estavam especialmente numerosos, ela mal conseguia dar conta. Por sorte, ela estava dirigindo uma Porsche topo de linha, que era rápida e conseguia desviar de outros veículos com facilidade. A eficiência da entrega também melhorou. Muitos internautas, curiosos, queriam vê-la. Então faziam pedidos na esperança de ter sorte. Bai Kaiji também observava de lado, especialmente pedindo comida para todo o programa. Só para poder ver o terceiro príncipe. Bai Kaiji esperava ansiosamente pela chegada do delivery, confiante em seu palpite. O terceiro príncipe gosta de números pares, com certeza vai entregar pedidos hoje também. No entanto, depois que todos terminaram o café da manhã, Bai Xiaoyu ainda não tinha aparecido. Bai Kaiji, decepcionado, abaixou a cabeça e sentou nos degraus. Com uma expressão sombria, os fãs na transmissão ao vivo sentiam pena dela. Por que o irmão Bai quer tanto ver seu pequeno senhor? Quando todos pensavam que Bai Xiaoyu não apareceria, de repente um cinegrafista gritou animado. Chegou! A Porsche chegou! Bai Kaiji levantou-se de repente, os olhos brilhando. Uma voz familiar soou do lado de fora da porta. Olá, final 5762, sua entrega. Bai Kaiji abriu a porta animadamente. Ao ver Bai Xiaoyu parado ali, um sorriso radiante floresceu instantaneamente em seu rosto. Bai Xiaoyu recuou ligeiramente. Com um olhar indiferente, ele disse, é você. Kai Kai. Bai Kaiji quase pulou de alegria, mas imediatamente se ajoelhou preocupado. Beijou o braço de Bai Xiaoyu e falou com voz suave. Há muito tempo não te vejo, Sua Alteza. Bai Kaiji sorriu animadamente. Terceiro príncipe, finalmente me chamou de Kai Kai. No entanto, Bai Xiaoyu apenas sorriu levemente. Saia da frente. Preciso trabalhar. Bai Kaiji fechou a boca com desgosto, mas de repente percebeu. A entrega foi pedida por ela. E o número final do celular também era dela. Imediatamente seus olhos brilharam. Ela acenou rapidamente. Fui eu que pedi a entrega. Bai Xiaoyu entregou a ela a comida. Bai Kaiji rapidamente passou a caixa para a assistente e olhou fixamente para o terceiro príncipe. A expressão de Bai Xiaoyu mudou instantaneamente, mostrando um sorriso genuíno. Desejo que aproveite a refeição. Lembre-se de me dar uma boa avaliação, não precisa ser 5 estrelas, 4 já está ótimo. Bai Kaiji ficou meio atordoada. Antes, Bai Xiaoyu era frio demais, mas agora parecia completamente diferente. Bem, entrega feita, tenho que ir. Bai Xiaoyu de repente voltou a ser frio, preparando-se para sair. Bai Kaiji apressou-se a chamar. Alteza, espere. Ela estendeu a mão para segurá-lo, mas imediatamente percebeu a falta de educação. E rapidamente retirou a mão. Bai Xiaoyu olhou para ela. Não me chame assim fora de casa. E não se ajoelhe a qualquer momento. Lembre-se, não estamos em casa. Sim, senhor. Bai Kaiji balançou a cabeça como um martelo. Senhor, você acabou de chegar aqui, não é? Aqui tem muita comida gostosa. Que tal eu te convidar para comer? Bai Kaiji parecia um pouco tímida, claramente diferente de seu normal distante. Bai Xiaoyu olhou para ela, seus olhos brilharam, hesitou por um momento. Isso não seria adequado. Como poderia não ser? É uma honra para mim. O sorriso de Bai Kaiji era sincero demais. Todos ao redor ficaram boquiabertos. Essa Bai Kaiji que antes era sempre impaciente. Como tinha mudado tanto? Está bem, como quiser. Bai Xiaoyu acenou ligeiramente com a cabeça, os olhos cheios de resignação. Bai Kaiji imediatamente o levou embora, ignorando completamente o planejamento do programa. Mas não conte para Lai. Bai Xiaoyu lembrou, com o olhar sério. Não vou contar. Bai Kaiji prometeu. O irmão gêmeo de Bai Xiaoyu, o quarto príncipe Bai Xunlai, era a pessoa que ela mais temia. Toda a linhagem sabia que ela era o queridinho do terceiro príncipe. Se você ousar contar a ela, vou ficar bravo. Bai Kaiji assentiu. Sem ousar dizer mais nada,
Os dois caminharam conversando. Bai Kaiji levou Bai Xiaoyu para comer espetinhos. Bai Xiaoyu deu uma mordida e assentiu satisfeito. Gostoso. Senhor, se você gostou, posso comprar mais outras coisas para você. Bai Kaiji sugeriu sorrindo. Está bem. Bai Xiaoyu provou um algodão doce. De repente seus olhos brilharam. Esse algodão doce é muito gostoso, docinho. Delicioso. Bai Kaiji olhou para ele, sorrindo satisfeita ao vê-lo comer. Alegrando-se em silêncio, Bai Xiaoyu comentou casualmente: vou comprar algodão doce para o meu marido. Bai Kaiji mudou de expressão instantaneamente. O sorriso de antes desapareceu, e seu coração ficou complicado. Senhor, ela corrigiu apressadamente, o Wukushen não é uma boa pessoa. Como pode chamá-lo assim? Bai Xiaoyu sorriu de propósito e fez bico. Ele é bom. Ele fez frango para mim. Bai Kaiji riu amargamente, suspirando por dentro. O terceiro príncipe foi comprado com um frango, e ele ainda prometeu me comprar um caixão. Bai Xiaoyu disse alegremente. Bai Kaiji ficou pálida, o coração agitado. Ele é realmente alguém que sabe agradar, mas Bai Xiaoyu nem percebeu que o caixão era algo que ela mesma imaginou em sonhos. O Wukushen nunca disse isso. Senhor, não diga mais esse tipo de coisa. Bai Kaiji disse resignada. Não é apropriado. Bai Xiaoyu, no entanto, estava radiante, como se não ligasse. Os espectadores no chat ao vivo começaram a comentar. Então é assim que os nobres se amam? Dar um caixão? Amar até a morte. Parece tão doce, embora um pouco estranho. Bai Kaiji e o pequeno senhor. É meio engraçado. Bai Kaiji olhou para Bai Xiaoyu em silêncio, sentindo um certo vazio no coração. Mas não podia mudar nada. Bai Kaiji tentou convencê-lo, sem sucesso. Parece que só resta esperar o quarto príncipe e os outros virem pegar o fantasma. Só assim teria efeito. Bai Xiaoyu terminou uma tigela de macarrão de batata doce e piscou para Bai Kaiji. Você não vai comer? Bai Kaiji, satisfeito, sorriu e acenou com a mão. Só de ver você comer, já me basta. Bai Xiaoyu franziu a testa. Qual é o seu nome agora? Bai Kaiji ficou meio sem graça. Por que Bai Kaiji tem o mesmo sobrenome que o meu? Sua família não tem sobrenome próprio? Bai Kaiji coçou a cabeça. Nossa família gosta muito de você. Há muitos anos, meu pai mudou o sobrenome de toda a família. Bai Xiaoyu fez uma expressão complicada. Meu pai concordou? Concordou. Embora o quarto jovem senhor tenha perseguido nossa família por um bom tempo. Bai Xiaoyu balançou a cabeça, resignado. Realmente é o irmão mais novo, nada gentil. Já comi o suficiente. Bai Xiaoyu deu um tapinha na barriga e se levantou. Vou embora. Bai Xiaoyu, preciso ir encontrar meu marido para comer. Bai Kaiji mudou de expressão. Angustiado, ele realmente não aguentava mais ouvir o terceiro príncipe dizer a palavra marido. Terceiro jovem senhor, você pode me dar o seu WeChat? Bai Kaiji estava quase chorando. Bai Xiaoyu olhou para ele, com um olhar um pouco confuso. Eu não tenho WeChat. Quando voltar, peço ao meu marido para adicionar você. Bai Kaiji teve um infarto e quase desmaiou. Ele respirou fundo e fez a pergunta que mais preocupava os vampiros. Você come o suficiente? Ela vai perguntar? Bai Xiaoyu balançou a cabeça com um sorriso, pensando em Wukushen. Não vou. Meu marido me alimenta. O gosto dele é especial. Bai Kaiji quase não conseguiu se segurar para não avançar. Você não pode falar esse tipo de coisa assim, vai ser mal interpretado. Bai Xiaoyu, irritado, deu um tapinha nele. Você é muito chato. Não fala mais nada. Vou indo. Dito isso, Bai Xiaoyu correu irritado para dentro do Porsche. Deu um bufado e se trancou dentro do carro, chateado. O Wukushen era tão bom. Por que o Kaikai sempre critica ele? Kaikai era seu amigo de infância, mas... por que ele é sempre tão chato? Bai Kaiji, no local, se arrependeu amargamente. Se soubesse, não teria dito nada. Melhor deixar que os vampiros de meia-idade falassem mal, não? Agora ele irritou o terceiro príncipe. Ele rapidamente pegou o celular para se explicar. De repente percebeu. Espera, terceiro príncipe. Ainda não trocamos números de telefone. Os comentários explodiram. Ha 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 ha. O sobrenome do Bai Kaiji é igual ao do pequeno senhor. A aparência da esposa é linda. Que delícia. Dá até para comer. Ei, cuidado para o presidente Wu não ficar sabendo. Ele não vai gostar que fiquem de olho na cara metade dele. Não seja bobo. O jovem senhor Bai nem precisa entrar na indústria do entretenimento. O círculo inteiro teria que se curvar a ele. Na internet, os debates sobre Bai Xiaoyu se tornavam cada vez mais acalorados.
Ninguém ousava mais falar besteira. O jovem Sr. Bai não perdia um único ângulo. Fotografando loucamente, eles descobriram que, não importava o ângulo, Bai Xiaoyu sempre saía como se fosse um filme de grande produção. Mesmo com luz natural, ele continuava incrivelmente bonito. A recepcionista, olhando de longe, não conseguia evitar pensar: por que o jovem Sr. Bai não entra? Será que tem medo de não o reconhecermos? Como gostaria de vê-lo de perto. Finalmente, a recepcionista não se conteve e pegou o telefone, ligando para o escritório do presidente. Bai Xiaoyu estava indeciso entre comer pastel de cebolinha, ainda o sanduíche de carne. De repente, ouviu a voz de Wu Kuchen atrás dele: Xiao Bai. Ele se virou empolgado, correu e pulou nos braços de Wu Kuchen. Como você desceu? Você me viu? Wu Kuchen o abraçou com carinho. A recepcionista viu que você não entrava e me ligou. Bai Xiaoyu, satisfeito, foi abraçado por ele. Os dois entraram juntos no prédio. As lentes dos paparazzi seguiam, sem perder nenhum detalhe. A mão do presidente Wu segurava Bai Xiaoyu com suavidade. A câmera capturou aquele momento, registrando cada movimento sutil. Wu Kuchen o segurava com a mão. Seu olhar transbordava carinho e apreço. A notícia de Bai Xiaoyu no grupo Wu rapidamente virou manchete. A imagem de Wu Kuchen abraçando Bai Xiaoyu com afeto ao entrar no prédio da empresa veio logo em seguida. Bai Xiaoyu parou em frente à mesa do escritório, com o rosto cheio de dúvida. Eu quero comer pastel de cebolinha. O sanduíche de carne da loja ao lado também parece tão gostoso. Qual você acha que eu como primeiro? Wu Kuchen não conseguiu evitar rir. Por que você não compra os dois? Come um primeiro, e depois come o outro mais tarde. Mas já está perto da hora do almoço. Tem certeza de que ainda quer comer? Bai Xiaoyu engoliu a saliva. Tudo bem, então compra primeiro. Depois da refeição, eu como. Posso comer no caminho. Wu Kuchen ainda está sentado em frente ao computador. Vai você mesmo procurar alguém para comprar? Estou ocupado. Bai Xiaoyu hesitou e suspirou. Hoje, enquanto entregava comida, vi um homem comprando comida para a esposa. Que inveja! Ter um marido tão bom. Wu Kuchen não conseguiu segurar o riso. Vai procurar a secretária. Ele vai comprar para você. Bai Xiaoyu correu para o escritório da secretária e gritou de brincadeira: obrigado, marido. Mamãe, mamãe. A secretária estava praticando sorrisos na frente do espelho, preparando-se para mostrar o melhor sorriso ao encontrar o pequeno senhor, quando ouviu a batida na porta. Rapidamente limpou a garganta e respondeu em voz alta: já vou, já vou. Ao abrir a porta, viu Bai Xiaoyu. Bai Xiaoyu perguntou com seus olhos grandes e inocentes: está com coceira? A secretária balançou a cabeça, confusa: não, por causa da sua voz, parece um eunuco. Talvez você goste de dramas de época. A secretária ficou atônita e respondeu rapidamente: não estou. Estou ocupado trabalhando. O país inteiro já sabe. Sabem que você está namorando, mas ninguém sabe que você se casou. Wu Kuchen franziu a testa, descontente, lembrando: como você sabe? Yintan disse, confiante: recentemente, paquerei uma garota. Ela trabalha no cartório de registro civil. Ela viu vocês registrarem o casamento. Wu Kuchen franziu a testa. A namorada que você arrumou? Foi há uma semana, não foi? Já trocou tão rápido? Com medo de influenciar Bai Xiaoyu negativamente, Wu Kuchen disse friamente: vá embora agora. Não volte mais. Yingta não esperava ser expulso. Ficou surpreso. Acabei de chegar. Principalmente para ver sua esposa. As fotos já estão bombando. Ao vivo deve ser ainda melhor. Wu Kuchen ficou em silêncio. Não deu mais atenção e continuou trabalhando. Yingta perguntou, entediado: e sua secretária? Por que não vem me servir um café? Wu Kuchen ergueu a cabeça. Foi comprar coisas para Xiaoyu. Mal terminou de falar. O celular tocou. Era uma ligação de Bai Xiaoyu. Wu Kuchen atendeu. Do outro lado da linha, veio a voz chorosa de Bai Xiaoyu: marido, estou quase morrendo. Wu Kuchen se levantou bruscamente, quase derrubando a cadeira, e saiu do escritório a passos largos. Seguindo as instruções de Bai Xiaoyu, foi direto ao depósito. Yingta olhou confuso para a mudança repentina de Wu Kuchen. Com a mente cheia de dúvidas, Wu Kuchen parou em frente ao pequeno depósito ao lado do banheiro. Desligou o telefone, agachou-se e olhou para um par de mãozinhas dentro da fenda escura. As mãozinhas se esforçavam para agarrar a borda da fenda, cada fiozinho de pelo se debatendo. Da fenda vinha um choro baixinho. Bai Xiaoyu murmurava, ressentido: por que o Kuchen ainda não chegou? Se não chegar logo, vou cair.
Neste depósito vazio, com uma reforma interrompida, o chão era quase 2 metros mais baixo que o resto. Para humanos, não era problema. Mas para um pequeno vampiro, era como um abismo. O Ukuchen estendeu um dedo e o colocou na fenda. Segure-se em mim. Bai Xiaoyu agarrou o dedo de Ukuchen com força, as 4 patas se debatendo. E conseguiu subir. Finalmente, deitou-se na palma da mão de Ukuchen, as lágrimas escorrendo sem parar. Quase morri de medo. Se tivesse caído, o mundo inteiro teria perdido o vampiro mais lindo hoje. Ukuchen conteve o riso. Esticou a mão e cutucou levemente Bai Xiaoyu. Desculpa, devia ter mandado alguém te acompanhar. Pensei que um vampiro conseguia encontrar o lugar pelo cheiro de sangue, mas você acabou se perdendo. Vamos voltar. A secretária já deve ter trazido as coisas. Ukuchen, com Bai Xiaoyu já recuperado em forma humana, caminhou de volta ao escritório. Quando chegaram à porta, a secretária também chegou. Com um sorriso no rosto, entregou os objetos a Bai Xiaoyu, mas Bai Xiaoyu escondeu as mãos atrás das costas, com o rosto vermelho como uma criança. Porque suas mãozinhas tinham segurado com tanta força que as palmas estavam arranhadas. Ela não ousava deixar o Ukuchen ver, com medo de ser repreendida. Na verdade, Bai Xiaoyu não gostava que o Ukuchen a visse machucada, porque seu irmão mais novo sempre ficava furioso com ela. No entanto, a secretária viu aquela cena e pensou que o pequeno senhor não gostava dela. Então, ficou desanimada e começou a duvidar de si mesma, pensando se deveria criar um papagaio para ter assunto. O Ukuchen percebeu o comportamento estranho de Bai Xiaoyu e olhou para trás dela. Aproveitando que Bai Xiaoyu estava distraída, ele puxou rapidamente a mão da pequena vampira e viu as marcas vermelhas por toda a palma. Bai Xiaoyu ofegou, como se pressentisse que o Ukuchen a repreenderia. O Ukuchen segurou a mão dela com carinho. Disse em voz suave: "Por que você está chorando?" "Não quero passar remédio." "Está doendo." Bai Xiaoyu balançou a cabeça, lágrimas escorrendo sem parar. O Ukuchen se aproximou para confortá-lo. "Se não passar remédio, o ferimento demora para sarar. Seja obediente. Daqui a pouco o marido passa o remédio para você. Está bem." Essa cena surpreendeu todos os presentes. O secretário e Ying Tan nunca tinham visto o Ukuchen tão gentil, seus olhares se tornaram complexos. "Você também consegue ser tão gentil?" Ying Tan não resistiu a perguntar, enquanto o secretário parecia lembrar de algo. Olhando para Ying Tan com insatisfação, murmurou: "Cafajeste." Os olhos de Bai Xiaoyu brilharam na hora. Parecendo ter se interessado profundamente por esses fofocas, esperava ansiosamente por mais informações. "O que houve com vocês? Por que não podem se entender?" Bai Xiaoyu olhou para os dois, tentando puxar assunto. "Senhor Bai, meu sobrenome é Ying", explicou Ying Tan, um pouco resignado. "Então você é a águia dançante da sala do secretário?" "Muito parecida, muito rara", disse Bai Xiaoyu, pensativo, de queixo apoiado. O tom era cheio de provocação. O secretário quase chorou. "Águia dançante. Rara." Ying Tan ficou atônito e olhou para o secretário. "Você está se divertindo bastante agora, hein?" O secretário respondeu sem se intimidar: "Será que me divirto mais do que você? Ouvi dizer que você troca de parceiro mais rápido que troca de roupa. Nem o imperador é tão ocupado." Um ao outro. "O secretário Tan não passa o dia todo vidrado em novinhos?" Ying Tan riu, e os dois começaram a se insultar mutuamente. Bai Xiaoyu, com cara de quem estava adorando fofoca, de repente se intrometeu: "Todo mundo tem um passado, não é? Chega, chega, não briguem. Quando ficarmos velhos, ainda podemos contar para o pequeno Bei. Sua mãe, quando jovem, era uma grande boazinha." O Ukuchen balançou a cabeça, resignado. Pensou consigo: então esse vampiro não só sabe fazer charme, como também adora fofoca. Que criatura complicada. Bai Xiaoyu cobriu a boca, rindo com um ar inocente. Ai, eles são tão intensos." A troca de insultos entre Ying Tan e o secretário Tang continuava escalando. Bai Xiaoyu estava tonto de tanto olhar, e o Ukuchen não parava de tentar virar a cabeça dela de volta. Incomodado por ela ignorar o ferimento em sua própria mão para se concentrar no drama alheio. Esse Ying Tan também. Toda vez que vem na empresa, briga com o secretário. Aquela história de amor arrependida da faculdade ainda o atormenta. Vendo o secretário Tan ficar cada vez mais agitado, a ponto de pegar os 2 tipos de biscoito que comprou para Bai Xiaoyu para tirar no rosto de Ying Tan. Bai Xiaoyu, horrorizado, tapou o rosto e gritou: "Oh, não!" E num instante usou sua habilidade de congelar o tempo.
Em um segundo, salvou os biscoitos das mãos do secretário Tan. A palma do secretário Tan acertou com força o rosto de Ying Tan. Um tapa seco soou, e o rosto de Ying Tan ficou dormente. O secretário Tan saiu correndo, furioso. Ying Tan, irritado, xingou e foi atrás. Bai Xiaoyu começou a comer os biscoitos, estalando a língua com pesar. Pena que não comia antes. Teria sido mais divertido comer assistindo à briga. Ele estava feliz. Wu Kuchen, porém, estava sem palavras. Resmungou, resignado, mandando ela comer logo para parar um pouco. Vou passar remédio em você. Dizendo isso, pegou o kit de primeiros socorros e sentou-se ao lado, esperando. Bai Xiaoyu comia bem devagar. Não queria passar remédio, tinha medo da dor. Wu Kuchen não apressou. Perguntou em voz baixa, você gosta tanto de fofoca assim? Bai Xiaoyu assentiu, os olhos brilhando. Antes, em casa, além de tratar doenças, era só ser xingado pelos irmãos mais novos e intimidado pelos mais velhos. Raramente via algo tão divertido. Wu Kuchen franziu a testa. Era a segunda vez que ouvia Bai Xiaoyu dizer que era maltratado em casa. Ele se preocupou mais com a menção à doença. Você não tem uma saúde boa. Bai Xiaoyu ergueu os olhos para ele, e baixou a cabeça, envergonhado. Tenho albinismo. Wu Kuchen se assustou, e o seu corpo? Não é fatal, mas sou frágil e tenho pouca força. Bai Xiaoyu baixou os olhos, claramente incomodado. Wu Kuchen riu baixinho. Como assim? Não é nada fraco. Você é muito corajoso quando bebe sangue. Num lugar estranho, sem conhecer ninguém, ainda assim teve coragem de sair por aí sozinho. Muitas pessoas saudáveis não conseguem fazer isso. Enquanto falava, alisou os cabelos dele. Xiao Bai é muito bom. Bai Xiaoyu arregalou os olhos. Cheio de expectativa. Sério? Eu sou mesmo muito forte e corajoso? Ele, com 599 anos, ainda era tratado como uma criança protegida entre os vampiros. Sua família sempre dizia que ele era fraco e precisava de proteção. Mas agora, Wu Kuchen dizia que ele era forte. Wu Kuchen se inclinou e deu um beijo em sua testa. Sim. Xiao Bai é super incrível. Os olhos de Bai Xiaoyu se encheram de lágrimas. Ele largou o biscoito que ainda não tinha terminado. Jogou-se nos braços dele, chorando baixinho. Dessa vez, era por felicidade, e também um pouco de mágoa. Obrigado, Wu Kuchen. Dizendo isso, adormeceu. Wu Kuchen esperou até que ela estivesse profundamente adormecida, lentamente afastou o braço dormente e a apoiou no sofá. Ao ver as marcas de lágrimas e o rosto levemente avermelhado dela, suspirou, pegou uma toalha para limpar as lágrimas e as mãos sujas. Ao aplicar o medicamento, foi extremamente cuidadoso, com medo de acordá-la. Bai Xiaoyu, sem batimentos cardíacos, ficou quieto e se esticou obedientemente. Wu Kuchen sentiu o coração apertado, pensando que se a família de sangue não gostasse dela, ele a criaria sozinho no futuro. O secretário bateu à porta e entrou. Ao ver Bai Xiaoyu dormindo profundamente, diminuiu os passos e disse baixinho a Wu Kuchen. De manhã, o senhor disse para ignorar os convites de cooperação das empresas. Eu os arquivei, mas agora eles estão marcando nosso perfil oficial pedindo cooperação. O secretário Tan estava sem palavras. Wu Kuchen também achou sem graça e fez sinal para ele falar do lado de fora. No corredor, o secretário Tan continuou. Das 30 empresas, 18 assinaram contratos secretamente. Desta vez, mais de 30 publicaram posts juntos, disse ele, pegando um tablet para mostrar a Wu Kuchen uma colagem de prints. Wu Kuchen não olhou para as palavras floreadas. Foi direto para o final do pedido. Esperamos que o senhor Wu traga sua amada para discutir pessoalmente os termos de cooperação. Ele riu baixinho. Entendeu que aqueles queriam ver pessoalmente o pequeno vampiro doente. Mas Bai Xiaoyu não tinha boas lembranças no clã dos vampiros. O secretário Tan continuou. Além disso, tem o vídeo desta manhã mostrando a Wu Kuchen as imagens de Bai Xiaoyu andando pela rua com Bai Kaiji, comendo petiscos. Wu Kuchen olhou de soslaio e perguntou, quem é esse homem? O secretário Tan guardou o tablet. Com medo de que o chefe ciumento o quebrasse, embora fosse comprado pelo próprio chefe, ele apresentou a Wu Kuchen. Chefe, depois que o senhor se afastou do entretenimento, não acompanha mais o meio, né? Este Bai Kaiji é o atual artista mais popular, e é muito próximo do pequeno senhor. Ele não mencionou a relação do sobrenome Bai com Bai Xiaoyu, nem as preocupações sobre a segurança no verão, deixando para Wu Kuchen descobrir sozinho. Wu Kuchen piscou os olhos e disse, indiferente, então também não é humano. O secretário Tan ficou chocado, pensando que o chefe, ao sentir ciúmes,
xingava os outros de não serem humanos. Que loucura! Por dentro, ele reclamava loucamente, mas mantinha um sorriso no rosto. Ele achava que alguém como Bai Xiaoyu, tão perfeito e adorável, teria cada vez mais rivais amorosos para Wu Kuchen. Se Wu Kuchen continuasse nessa vibe morna, Bai Xiaoyu seria roubado por outro mais cedo ou mais tarde. Wu Kuchen não estava com ciúmes, ele só via Bai Xiaoyu como um irmão. Preocupava-se com as pessoas ao redor dele. Era isso. Ele recusou os pedidos para que vissem Bai Xiaoyu, com medo de que essas pessoas fizessem mal ao pequeno. Ele olhou para Bai Xiaoyu dormindo profundamente, com 1000 pensamentos na cabeça. Mexeu no tablet, puxou a gravação ao vivo de Bai Xiaoyu e Bai Kaiji, e seu rosto ficou sério. Afinal, ver Bai Xiaoyu tão próximo de outra pessoa mexia com ele. Bai Xiaoyu acordou, esfregando os olhos. Abraçou a cintura de Wu Kuchen e gritou, Wu Kuchen, estou com fome. Wu Kuchen ficou um pouco surpreso. Antes, Bai Xiaoyu o chamava de marido, mas agora gritava seu nome. Ele pediu que o assistente trouxesse comida. E então, ao lado da mesa de centro, comeu junto com Bai Xiaoyu. Bai Xiaoyu perguntou por que o secretário Tan não comia junto, e também perguntou sobre o senhor papagaio. Wu Kuchen disse que ele se chamava Yingtan. Bai Xiaoyu entendeu Yingtan como o doce duro e ainda disse que combinava com o assistente Tan como nome de casal. Wu Kuchen se cansou de explicar. Após o almoço, Bai Xiaoyu se preparou para ir trabalhar. Wu Kuchen mandou ele descansar um pouco, dizendo que comer e já trabalhar podia dar dor de estômago. Então, Bai Xiaoyu ficou quieto sentado no escritório. De vez em quando, alguém entrava para relatar o trabalho, e ele permanecia calado. Sem fazer barulho, era uma criança muito comportada. Wu Kuchen, enquanto trabalhava, levantava a cabeça para olhar Bai Xiaoyu de vez em quando e, de repente, sentiu que ele ficava bem ali, como um mascote da sorte. Depois que o gerente saiu, Wu Kuchen chamou, Xiao Bai. No que você está pensando, com esse olhar distante? Bai Xiaoyu respondeu, distraído. Amor à primeira vista. Do jeito que você está agora, é bem como dizem, amor à primeira vista. Wu Kuchen, onde você vê essas coisas? Wu Kuchen ficou de cabeça quente. Um pouco cansado. Bai Xiaoyu respondeu sorrindo, no TikTok. Ué, tem bastante. Quando estou esperando a comida, ou esperando o sinal fechar. Sempre vejo os outros rolando TikTok, e quando eles olham, eu olho junto. É tão divertido. Esperar o sinal e ficar olhando para os lados? Da próxima vez, ao esperar o sinal ou atravessar a rua, preste atenção no caminho. Não fique olhando o que os outros estão fazendo, tenha cuidado com a segurança. Bai Xiaoyu olhou fixamente para Wu Kuchen. Não disse nada, deixando Wu Kuchen um pouco arrepiado, com a respiração mais acelerada. Depois de um bom tempo, Bai Xiaoyu fez beicinho e disse, você é tão chato. Pronto, Bai Xiaoyu se levantou, vou indo. Antes de ir, quero te fazer uma pergunta. Wu Kuchen também se levantou, com o olhar perguntando qual era a pergunta. Wu Kuchen, por que você me beijou escondido enquanto eu dormia? A pergunta foi direta. Fez com que Wu Kuchen ficasse visivelmente nervoso. O irmão disse que só duas pessoas que se amam podem beijar a testa e os lábios, mas você beijou minha testa agora. Wu Kuchen engoliu em seco. Ele não sabia o que estava pensando, e de repente, sem pensar, disse, você também beija meu rosto. Bai Xiaoyu balançou a cabeça, não é a mesma coisa. Eu gosto muito de você. Por que você é tão bom? Não consigo evitar querer te agradecer, e por isso te beijo. Wu Kuchen ficou sem palavras. Ele sabia, claro, desde que se viram pela primeira vez. E então, aquelas duas pessoas que se casaram do nada, justo quando ele pensava que a relação deles ia continuar nesse impasse. Bai Xiaoyu de repente sorriu levemente. Wu Kuchen, se você quer me beijar, primeiro tem que gostar de mim. E claro, eu também vou me esforçar para gostar de você. O pequeno vampiro, embora não tivesse muita experiência, falava com toda a convicção, nós já somos oficialmente casados, protegidos por lei. Não só precisamos amar um ao outro de verdade, como também dormir juntos e acordar juntos todos os dias. Comer juntos, tomar banho juntos, ir ao banheiro juntos. Fazer juntos tudo que os namorados fazem. A testa de Wu Kuchen foi se franzindo. A primeira parte estava boa. O presidente Wu já estava até um pouco emocionado. Mas o que é isso que veio depois? No entanto, ele não interrompeu a eloquência de Bai Xiaoyu. Embora não soubesse de onde o rapaz tinha tirado aquilo, o que dizia até que fazia algum sentido. Depois de Bai Xiaoyu dar sua opinião, perguntou diretamente a Wu Kuchen,
O que você acha? O Kuchen assentiu. Xiao Bai falou muito bem. Acho que está certo. Vou me esforçar para fazer como você disse. Só que, coisas como tomar banho juntos e ir ao banheiro juntos, talvez seja melhor fazer separadamente. O Kuchen queria ainda mais dizer, nem precisa. Bai Xiaoyu ficou satisfeito. Ele temia que, um dia, o Kuchen se apaixonasse por alguém e o levasse embora. Ele não queria perder o Kuchen. Perder aquele ticket refeição cheio de dinheiro. Bai Xiaoyu, revive. Vou trabalhar agora. Vejo você à noite. Assim que disse, sem esperar a reação de Wu Kuchen, saiu correndo para fora. Com a mente no jantar, decidiu que hoje tinha que terminar o trabalho mais cedo para poder voltar para casa e comer. Wu Kuchen correu atrás dele, pedindo para ir devagar. Vou te levar até lá embaixo. Tem muitos paparazzi lá embaixo. Muitos paparazzi. Quero ver. Os cachorrinhos são tão fofos. O presidente Wu ficou sem palavras novamente. Afinal, que tipo de criatura é Bai Xiaoyu? Como é que ele é tão imprevisível? O que você acha que ele entende, ele não entende. O que você acha que ele não deveria entender? Ele sabe de tudo. São pessoas mais. Elas gostam de tirar fotos suas escondido e postar na internet. E depois usar para ganhar dinheiro. O Kuchen só pôde explicar assim. Bai Xiaoyu não se importou. Deixa tirarem. Eu sou tão bonito. Qual o problema de deixarem tirar umas fotos? Antes, no clã dos vampiros, toda vez que eu aparecia, os membros do clã tiravam fotos minhas. O pequeno vampiro ergueu a cabeça com orgulho. Isso é fichinha. Não passa de umas fotos escondidas. Antes, tinha até muitos vampiros voando no ar para me fotografar, pendurados em árvores para me fotografar, escondidos debaixo das carruagens para me fotografar. Você não se importa de ser postado na internet? Tem muitos internautas que falam coisas não muito legais. Não ligo. De qualquer forma, eu não ouço. Se fosse me importar com tanta coisa, já teria morrido de raiva com os médicos do clã. Os médicos falam coisas piores? O Kuchen não tocou mais no assunto. Já que o próprio Bai Xiaoyu não se importava, de que adiantava ele se importar? Quando os dois chegaram à porta, claro, vários paparazzi se aglomeraram. Mesmo durante o dia, usavam o flash. Como se quisessem cegar alguém. Bai Xiaoyu olhou para eles e confirmou que eram os paparazzi que o Kuchen tinha mencionado. Ele ergueu a mão e cumprimentou-os com elegância, recebendo em troca a reação eufórica dos paparazzi. Havia também mais de uma dúzia de fãs parados ao lado. Bai Xiaoyu, vestindo roupas casuais, com o Kuchen de terno e gravata atrás. A aura dos dois, a força, transformou uma simples saída da empresa em uma passagem de tapete vermelho. No mundo do entretenimento e dos influenciadores, não faltava quem forçasse o personagem de jovem mestre. No começo, até era agradável aos olhos. E fazia as pessoas se sentirem atraídas. Mas, com o tempo, começava a ter uma sensação melosa, como se estivesse forçando a barra. Parecia muito falso. Mas Bai Xiaoyu não era assim. Bai Xiaoyu tinha uma nobreza natural. Ele era aquele jovem mestre de verdade, criado com todo cuidado. Esse sim era o verdadeiro, o legítimo jeito de ser de um jovem mestre nobre. A partir dali, o jovem mestre inesquecível dos romances finalmente ganhou um rosto. Bai Xiaoyu disse um tchau para Wu Kuchen e se preparou para ir embora, mas os paparazzi queriam tirar mais fotos. Os fãs de Wu Kuchen também queriam tirar mais fotos dele, e num instante bloquearam todo o caminho. Descer uma simples escada se tornou uma dificuldade. Os seguranças estavam vindo de longe, mas a culpa era da área enorme na frente do prédio do Grupo U. Correr até lá também levava um tempo. Wu Kuchen protegeu Bai Xiaoyu em seus braços. Bai Xiaoyu olhava para aquelas pessoas com uma expressão serena. Realmente, não importa onde seja, sempre tem esse tipo de pessoa e essa situação. Ele já era muito experiente nisso. Afastem-se. O terceiro príncipe dos vampiros continua sendo o terceiro príncipe, trazendo consigo um pouco da pressão de quem está no poder. Especialmente a opressão natural que os vampiros exercem sobre os humanos, afinal, não passam de humanos comuns. Como poderiam suportar a intensidade do olhar de Bai Xiaoyu? Após sua ordem para se afastarem, todas aquelas pessoas ficaram paralisadas. Ficaram ali, imóveis, com o olhar um tanto vazio, quando Bai Xiaoyu já estava sentado no carro. E Wu Kuchen também havia retornado ao salão. Aquelas pessoas finalmente recuperaram a consciência. Os paparazzi trocaram olhares entre si. Todos com a mesma sensação de pavor e, num alerta mútuo, saíram correndo. Alguns sentaram-se no chão imediatamente, apressados, para garantir a chance da manchete. Choque!
Olhar de perto para o jovem mestre da placa causa tontura? O que é esse olhar mortalmente fatal? Você não consegue encarar o pequeno jovem mestre por 2 minutos, deslumbrado pela beleza? Que tipo de experiência é essa? Ao ver essas manchetes, o Kuchen largou o tablet. Bai Xiaoyu estava entregando comida. Sentia que alguém o olhava, os transeuntes na rua o olhavam. As câmeras de vigilância o olhavam, os clientes na loja também o olhavam, e até mesmo durante as entregas. Os colegas de trabalho que encontrava também o olhavam. Para cada pessoa que o olhava, Bai Xiaoyu retribuía com um sorriso. Um sorriso doce, enquanto a luz dourada do sol banhava seu rosto. Seus olhos, parcialmente cobertos pelos cílios, pareciam a superfície da água. Cintilantes, fazendo com que as pessoas não conseguissem desviar o olhar, mas a cada olhar a mais se afundavam. E quando a pessoa se virava para ir, ele ainda ficava olhando fixamente. A pessoa já havia desaparecido, e só então a pessoa atordoada recuperava o juízo, por serem tantas pessoas assim. De repente, cada vez mais gente concordava com o que os perfis de marketing diziam. Os vampiros que eram presidentes no mundo humano, ao verem aquelas opiniões, ficaram de cabelos em pé. Seu terceiro príncipe tinha um certo poder de sedução, mas apenas quando sorria para alguém. Para evitar isso, o terceiro príncipe só precisava não sorrir para os outros. Mas o problema é que o terceiro príncipe adorava sorrir para todo mundo. Quem via, ficava confuso. Eles só podiam gastar dinheiro de novo para tirar o assunto dos trending topics. Os perfis de marketing e paparazzi que não tinham escritório, também mandaram derrubar. Aqueles que pediam valores exorbitantes, ou se recusavam a deletar, tinham seu alcance reduzido oficialmente. Nessa história de derrubar trending topics, quem mais se empenhava era o Kuchen. Como é que o seu Xiao Bai tinha tantos vídeos vazados? Ele era só um trabalhador comum, receber atenção demais traria mais mal do que bem. E mais, vocês não têm esposa própria? Ficam só gritando esposa dos outros. De repente, os internautas começaram a ver uma enxurrada de vídeos e fotos vazados de Bai Xiaoyu. Ele não tinha pose alguma diante das câmeras, exibia sorrisos gentis. E quando falava com alguém, respondia educadamente a cada saudação. Alguém elogiava sua beleza. Ele sorria timidamente, envergonhado. Alguém dizia que ia pagar algo para ele comer, mas ele balançava a cabeça, com as bochechas cheias, indicando que depois do trabalho compraria ele mesmo. Sua expressão séria sempre parecia um tanto adorável. O mais engraçado era aquele vídeo, onde Bai Xiaoyu observava escondidos transeuntes rolando TikTok. As pessoas, sentadas ou em pé, estavam vidradas. Ele ficava sempre quieto ao lado, esticando o pescoço para espiar. A internet agora estava cheia de conteúdo sobre ele. Quando viu a si mesmo no celular de um transeunte, tapou a boca assustado, olhando ao redor, como se procurasse alguma câmera apontada para ele. De repente, um transeunte exclamou: *RRA, esse cara é lindo demais. Bai Xiaoyu franziu os olhos, satisfeito, e concordou: sim, eu sou lindo mesmo. O mundo era pequeno? Em seguida, já estou com medo de ser forte demais? Esses comentários fizeram o Kuchen perder a paciência. Ele normalmente não ligava para essas coisas, mas quando a internet se encheu de gritos chamando Bai Xiaoyu de esposa, ele finalmente explodiu. O Kuchen abriu o Weibo e, sem expressão, escreveu uma postagem. O Kuchen vê: a internet não é uma terra sem lei. Por favor, lembrem-se, usuários da rede, de cobiçar menos a esposa dos outros. Esse ato fez os internautas invadirem os comentários, todos achando que a conta de Wu Kuchen tinha sido hackeada. Porque ele normalmente falava muito pouco, nunca escreveria um texto tão longo assim. 2 minutos depois, Wu Kuchen editou a postagem novamente, anexando uma foto de Bai Xiaoyu em casa, devorando uma coxa de frango. Na foto, Bai Xiaoyu estava sentado à mesa, a luz incidindo sobre ele, seus cabelos brancos e a pele clara brilhando em harmonia, uma cena aconchegante. Bai Xiaoyu estava de boca bem aberta, mordendo a coxa de frango, uma imagem ao mesmo tempo adorável e real. Assim que a foto foi publicada, os internautas caíram na gargalhada. Eles tinham certeza de que o Kuchen realmente tinha escrito aquela postagem. Afinal, até mesmo sempre frio CEO, por causa de Bai Xiaoyu, tinha começado a proteger a esposa de forma autoritária. O CEO postou para defender a esposa. Haha, acho que o CEO desistiu de vez. Deve estar preparando uma carta do advogado. Embora alguns caçoassem,
A maioria continuava ainda mais entusiasmada em discutir o romance do CEO com Bai Xiaoyu. Enquanto isso, o número de seguidores de Wu Kuxin disparou para 240 milhões, e a maior parte do conteúdo online girava em torno de Bai Xiaoyu. No entanto, ninguém sabia seu nome verdadeiro. Bai Xiaoyu se tornou o centro do título de esposo. Os internautas até começaram a chamá-lo habitualmente de esposo. Tudo isso deixou Wu Kuxin um pouco irritado. Ele decidiu usar o trabalho para se anestesiar, não prestando mais atenção a esses comentários online. No entanto, o fato de o presidente Wu não prestar atenção à internet não significa que a internet não preste atenção aos assuntos dele e de Bai Xiaoyu. Em 2 dias, Bai Xiaoyu se tornou quase um frequentador dos Trending Topics. Todas as plataformas estavam discutindo ele, e nem mesmo o próprio Bai Xiaoyu percebeu. Ele estava ocupado entregando comida, pensando consigo mesmo que esta noite certamente usaria seu charme para seduzir Wu Kuxin. No entanto, quando ele voltou para casa e viu o frango com cocô e o boi no wok picante que o Wu Kuxin fez para ele, seu humor melhorou muito. Ele esqueceu completamente o plano da noite. Enquanto comia a coxa de frango, Semi cerrava os olhos satisfeito. Mergulhado na felicidade da comida, o Wu Kuxin de repente lhe perguntou, esta noite, você gosta um pouco mais de mim? Bai Xiaoyu piscou os olhos, limpou a boca. Acenou com a cabeça animadamente. Sim, gosto super de você, Wu Kuxin. Em todo o mundo, só você é mais gentil comigo. Wu Kuxin apertou suavemente seu rosto. No futuro, serei ainda melhor para você, Xiao Bai. Goste um pouco mais de mim. Depois de comer, Bai Xiaoyu assistiu a alguns desenhos animados. Quando a comida foi mais ou menos digerida, foi tomar banho. Nesse momento, o Kuxin já havia tomado banho, com o cabelo molhado, acabará de enxugar até ficar meio seco. Bai Xiaoyu ficou de molho na banheira por um tempo e de repente lembrou que planejava tomar banho com Wu Kuxin esta noite. Que péssimo! Ele tinha sido enganado pela comida de Wu Kuxin, esquecendo o importante. Ele se revirou na água. E a pequena bolinha branca gritou furiosamente, Wu Kuxin, seu grande porco idiota! Wu Kuxin estava passando pela porta, preparando-se para pegar o pijama de Bai Xiaoyu. Ao ouvir isso, ele hesitou. Parou os passos. O que foi? Estava tomando banho tão bem. Por que de repente me xingou? Antes que ele terminasse de falar, a porta foi empurrada. E uma pequena bolinha peluda saltou com um ploft. Bai Xiaoyu, todo molhado, pendurou-se na perna da calça dele, e com uma vozinha de bebê gritou. Marido, marido, estou com fome. Wu Kuxin se abaixou, pegou a pequena bolinha branca. Cutucou-a na palma da mão, acabou de comer, como está com fome de novo? O Kuxin levou Bai Xiaoyu para o banheiro e cuidadosamente o secou com uma toalhinha. Virou um pequeno vampiro assim. O cérebro também ficou meio burro, pensou o Kuxin, mas seu coração estava cheio de carinho. De fato, ele preferia esse Bai Xiaoyu fofo e macio. Entendi. O pequeno Bai Bai quer beber sangue. Espere secar para beber. O Kuxin o acalmava pessoalmente, secando suavemente o corpo da pequena bolinha branca. Ele pensou em usar um secador de cabelo, mas lembrou que os livros diziam que animais de estimação não suportam o som do secador. O Kuxin não ousou usar, com medo de assustar Bai Xiaoyu. Afinal, uma bolinha branca tão pequena parecia ter muito medo. Então desistiu da ideia. Depois de secar, Bai Xiaoyu agarrou firmemente a roupa de Wu Kuxin e o seguiu até a cama. A pequena bolinha branca ficou tensa, o corpo todo rígido, sem relaxar nada. Wu Kuxin sorriu um pouco resignado. Que tal beber um copo de leite primeiro? Não, quero dormir, comer e depois dormir. Bai Xiaoyu balançou a cabeça. Ele ia trabalhar no dia seguinte, já havia encontrado um novo emprego. Não pense que a pequena bolinha parece não entender bem este mundo, mas ele arrumava emprego muito rápido. Bai Xiaoyu planejava ser entregador de comida, experimentar trabalho braçal, experimentar vários trabalhos. Provavelmente porque, quando saiu para este mundo, viu outras pessoas procurando empregos de meio período e se lembrou de muitas coisas. O pequeno vampiro bebia sangue. O Kuxin sentiu coceira no pescoço. Ele chamou Bai Xiaoyu várias vezes, mas não obteve resposta. Até que a cabeça de Wu Kuxin começou a ficar tonta e sua respiração ficou pesada. Ele não pôde evitar e empurrou Bai Xiaoyu. A pequena bolinha finalmente voltou a si, soltou a boca apressadamente e se desculpou. Desculpe, desculpe, foi mal. Estava pensando em algo.
Não foi de propósito. O Kuchen deu tapinhas nas costas dele. Tudo bem. Amanhã melhora. Mas como é que sinto que você é quem foi sugado muito sangue? Bai Xiaoyu estava um pouco magoado. Ergueu a cabeça e olhou para o Kuchen como uma criança. O Kuchen ficou sem saber se ria ou chorava. Suspirou. Xiao Bai, melhor beber um pouco de leite. Faz bem para a pele. Bai Xiaoyu olhou para ele, fazendo beicinho insatisfeito. Kuchen, por que você sempre me chama de Xiao Bai? Embora meu sobrenome seja Bai. Assim sou estranho. Kuchen ficou surpreso, então se lembrou de Bai Xiaoyu. Uma vez disse que tinha albinismo. Ela se desculpou, tentou acalmá-la com algumas palavras, mas finalmente não resistiu e perguntou o que. Sempre quis saber, que nome você gosta? Eu também quero te chamar pelo nome que você gosta. Bai Xiaoyu abaixou a cabeça, envergonhada, segurando o rosto com as mãos, pensando em um nome que gostasse. Por fim, ela disse em voz baixa, me chame de Huoru. Meu irmão mais velho e meu irmão mais novo me chamam assim. Embora ela realmente não gostasse muito, já estava acostumada. Kuchen sorriu. Está bem, Huoru. Ele apertou de leve os pezinhos de Bai Xiaoyu. Levando Bai Xiaoyu para baixo, Kuchen a fez beber meio copo de leite com todo cuidado. Bai Xiaoyu bebeu muito rápido. Assim que terminou, disse que a barriga estava cheia. Kuchen sorriu. Bebeu o resto do leite. Os dois voltaram para a cama, e Bai Xiaoyu abraçou o rosto de Kuchen. Deu um beijo e disse, boa noite, marido. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Kuchen sorriu, relembrando. Lá fora, na árvore da janela, mais de 30 vampiros os observavam com um olhar cruel. Desejando atravessar tudo e invadir a casa para morder Kuchen à vontade. Bai Kaiji também se juntou a eles em silêncio, rangendo os dentes ao ver a intimidade dos dois. Ele não conteve a raiva e rugiu, esse maldito. Como ousa abraçar e tocar o terceiro príncipe? E ainda beber o mesmo copo de leite? Isso não é um beijo indireto? Estou morrendo de raiva. Assim que o sol nasceu, Kuchen abriu os olhos, preparando-se para fazer o café da manhã, mas sentiu que a textura em seu braço estava estranha. Ao tocar, a pele era macia e elástica. Kuchen abaixou a cabeça devagar, e seu coração parou por um instante. Em seus braços estava Bai Xiaoyu, com uma expressão dócil. Mesmo com o cabelo bagunçado, suas bochechas ainda eram rosadas. Não importava como se olhasse, ela era muito fofa. Mas esse não era o ponto principal. O ponto principal era que Bai Xiaoyu estava deitado em seus braços sem nenhuma roupa. Kuchen arregalou os olhos, seu olhar percorreu rapidamente o banheiro. O pijama de Bai Xiaoyu ainda estava pendurado na maçaneta da porta. Na noite anterior, depois do banho, Bai Xiaoyu estava no estado de uma bolinha de pelos, então não vestiu o pijama. Os dois secaram o cabelo, beberam sangue, dividiram um copo de leite e foram dormir juntos. Obviamente, ninguém se lembrou de que o pijama ainda estava pendurado ali. No meio do sono, Bai Xiaoyu, sentindo o olhar fixo nela, se mexeu e seu pé bateu na canela de Kuchen. Ele estremeceu de repente, como se tivesse levado um choque, nervoso e sem saber o que fazer. Os cílios de Bai Xiaoyu tremeram levemente. Seus olhos ainda estavam fechados, deixando transparecer um brilho rosado. Kuchen fechou os olhos, com a respiração ofegante e o coração disparado. A sensação de ter sugado sangue na noite anterior voltou a invadir seu peito. Como se a razão e o desejo estivessem travando uma luta difícil. Bai Xiaoyu deu um leve gemido. Como se estivesse sonhando. Coça. Kuchen, constrangido, abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido por Bai Xiaoyu. Kuchen, a voz ainda sonolenta e infantil de Bai Xiaoyu, deixou Kuchen ainda mais confuso. Bai Xiaoyu estendeu a mão para segurar a cabeça de Kuchen e disse em voz baixa. Está coçando muito. Kuchen levantou a cabeça e deu um sorriso distraído, dizendo casualmente, desculpe. Ele colocou uma das mãos ao lado das costelas de Bai Xiaoyu, franzindo a testa, magro demais. Coma mais, engorde. Bai Xiaoyu balançou a cabeça, mas seus olhos se avermelharam ligeiramente. O som da água no banheiro começou. Kuchen suspirou aliviado. Bai Xiaoyu finalmente conseguiu tomar um banho. Ele cuidou dela, passando espuma da cabeça aos pés. Que sorte, até para tomar banho tem alguém para servir. A que horas você trabalha hoje? Perguntou Kuchen, preguiçosamente. 10 horas. Respondeu Bai Xiaoyu, ainda sonolenta, com uma voz tão baixa quanto a de um mosquito, claramente não totalmente acordada. Kuchen não se apressou.
Preparou o café da manhã para Bai Xiaoyu e, ao vê-la com o rosto ainda cansado e sonolento, suspirou aliviado. Os dois se sentaram, e Bai Xiaoyu comeu feliz o mingau de carne magra com ovo centenário. Finalmente, ela suspirou aliviada, achando que hoje poderia descansar um pouco. No entanto, o que aconteceu a seguir a deixou completamente atordoada. Kuchen, vou me atrasar. Ela se levantou, pulou de um lado para o outro e correu em direção à mesa. Kuchen assegurou, calma, ainda são 9 horas. Mas Bai Xiaoyu estava desesperada. Puxando a manga de Kuchen, o local de trabalho hoje é uma fazenda de criação nos arredores, é muito longe. Kuchen arregalou os olhos. Fazenda de criação? Você vai trabalhar lá? Bai Xiaoyu balançou a cabeça. Na confusão, eles pegaram o carro e correram para aquele lugar isolado. O trajeto foi tranquilo, até que o GPS os guiou para dentro de uma área montanhosa. Kuchen finalmente não resistiu e perguntou: seu local de trabalho fica na montanha? Sim, na fazenda de criação. Bai Xiaoyu olhava ansiosamente para a paisagem do lado de fora da janela do carro, certo de que estava atrasado. Quando chegaram ao destino, o chefe de Bai Xiaoyu estava do lado de fora. Ao ver o carro de luxo de Kuchen, primeiro ficou surpreso. E então um brilho de surpresa passou por seus olhos. Você é a esposa do Kuchen? Bai Xiaoyu assentiu e respondeu com um sorriso. Sim. Sou a esposa do Kuchen. Kuchen sorriu, com ternura e orgulho inconfundíveis nos olhos, fazendo o tom dela também se suavizar. Olá, eu sou o marido da Bai Xiaoyu.